Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou mostrar para você como resolver problemas envolvendo a habilidade de calcular média aritmética. Esse é o meu ajudante Zebedeu. Zebedeu, parece que você está um pouco abatido. O que houve? É que o senhor foi no encontro de youtubers no Rio de Janeiro, no YouTube Space, foi no Museu do Amanhã e ele não me levou. Eu queria ter ido para conhecer aqueles professores famosos que estiveram lá. Ah, Zebedeu, não foi porque eu não quis. É porque a Fundação Lehman, que estava organizando esse encontro de youtubers, ela reuniu 100 youtubers de todo o Brasil que atuam na área de educação. Inclusive lá tinha professores que são feras. Realmente a gente aprendeu muito. Mas a Fundação Lehman pediu para que fosse só o titular do canal. Só que você está indo comigo em minhas videoaulas em todos os lugares onde as pessoas as assistem, ok? Quem sabe no próximo encontro eu não leve você comigo. Então, professor, vamos mudar de assunto? Qual é o tema da aula de hoje mesmo? Como eu já disse no início, Zebedeu, o tema dessa aula é média aritmética. Média aritmética? E o que é isso? Como você pode ver aí na nossa tela virtual, a média aritmética é considerada uma média de tendência central e é muito utilizada em nosso cotidiano. Ela surge do resultado da divisão, da somatória de números dados pela quantidade de números somados. Não entendi foi nada. Para que você entenda melhor, Zebedeu, nós vamos partir de uma situação-problema. Suponha que você faça um provão e que acerte 6 questões em português, 10 questões em matemática, 9 questões em história, 7 questões em geografia, 8 questões em biologia, 9 questões em inglês, 7 questões em física e 8 questões em química. Nossa, professor, eu foi muito bem em matemática, né não? Verdade, né, Zebedeu? Mas se você prestar atenção, você tira nota boa sim. Inicialmente, somamos as notas dos 8 conteúdos aí, ó. 6, mais 10, mais 9, mais 7, mais 8, mais 9, mais 7, mais 8, que vai dar quanto? Que vai dar 64. Pegamos esse 64 e dividimos pelo número de conteúdos, que são 8. 64 dividido por 8, 8. Então a sua média é 8. Quer dizer que em alguns conteúdos você foi melhor, outros foi um pouco pior, mas esse que passou dos 8 compensa o que estava abaixo de 8. Então a média foi 8 no geral, a média aritmética, entendeu? Entendi sim, professor. Já que você entendeu, nós vamos agora à resolução de um problema envolvendo a habilidade de calcular média aritmética. A média salarial de 8 indivíduos é R$ 700. Acrescentando a esse cálculo o salário de um novo indivíduo, Pedro, a média salarial dos 9 indivíduos passa para R$ 800. Nas condições dadas, o salário de Pedro é R$ 900, R$ 1.500, R$ 1.600 ou R$ 1.800. Como você já viu como é feito o cálculo de média aritmética, se você quiser pausar o vídeo e fazer a questão, ótimo. Agora eu vou mostrar como fica a resolução desse problema. São 8 indivíduos e a média salarial é 700. 8 indivíduos, cada um ganhando uma certa quantia, né? Dividido por 8, porque média a gente faz a somatória e divide pela quantidade de números somados. São 8 indivíduos, então vamos dividir por 8. E o problema diz que essa média é R$ 700. Então, 8 vezes um determinado salário, dividido por 8, que é a quantidade de indivíduos, é R$ 700 a média. Aqui, porque 8 cancela 8, né? Então, sobra somente x igual a R$ 700. Num segundo momento, o problema diz que, acrescentando a esse cálculo o salário de um novo indivíduo, Pedro, a média salarial dos 9 indivíduos passa para R$ 800. Então, ali a gente agora tem 9 indivíduos, os 8 da primeira situação, mais o Pedro, que entrou aqui na segunda situação. Então, nós vamos dividir por quanto? Nós vamos dividir por 9.
os 8 da primeira situação, mais o Pedro da segunda situação. E disse no problema que a média salarial passa a ser R$ 800. Então, os 8 salários dos indivíduos iniciantes, mais o salário de Pedro, dividido por 9, deu uma média aritmética 800. Como eu já sei que a média inicial dos funcionários era R$ 700, para esses 8 indivíduos, cada um vai ganhar R$ 700, então 8 vezes 700, que é 5.600. Agora eu posso passar esse 9 para o lado posterior à igualdade, ele está numa divisão e vai numa multiplicação. Olha, se ele está numa divisão no primeiro membro, ele chega lá no segundo membro em uma multiplicação. Ou então também você poderia dividir ambos os lados dessa igualdade, dessa equação, por 9. Então, 800 vezes 9, 7.200. Mas eu quero saber o salário do Pedro, né? Então eu vou passar 5.600 para o lado posterior da igualdade. Ele vai negativo, né? Porque troca de lado. 7.200 menos 5.600. Vamos lá. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 12 menos 6, 6. Tomei um emprestado do 7 para que o 2 virasse 12. E o 7 ficou valendo 6. Menos 5, 1. Então, o salário de Pedro é R$ 1.600. Alternativa correta, letra C de casa. Caro aluno, espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática e receba as novas videoaulas que serão publicadas em breve. Um abraço, estudem bastante, sucesso! Até mais, colegas. Estudem bastante, viu, gente?